Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E o tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre sequência numérica. Então vamos lá. Como vocês bem sabem, a gente já trabalhou, né? Vocês já viram no ano anterior o formato de sequência. É uma aula simples e fácil de ser compreendida. Então vamos lá. Sequência. Na matemática, a sequência numérica ou sucessão numérica corresponde a uma função dentro de um grupamento de números, de tal modo que os elementos agrupados numa sequência numérica seguem uma sucessão, ou seja, uma ordem no conjunto. Vamos ver isso na classificação. A classificação é bem simples, olhem bem ela. Sequência numérica é uma sucessão finita, tá? Porque os números podem ter contagem, início e fim. Ou infinitas. Serão aqueles números que têm início e não têm fim. Tudo bem? Continuando. De números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Uma sequência numérica, na matemática, deve ser representada entre parênteses e ordenada, tá? Veja como são representadas no exemplo abaixo, tá? Nesses exemplos abaixo, observe que no primeiro parênteses, nós temos uma sequência de números naturais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí continua. Só que ele é de números naturais e infinitos. É uma sequência infinita. Observe os números do segundo parênteses. É uma sequência de números primos, tá? Então lá, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e sucessivamente. Sequência de números primos. O terceiro parênteses é uma sequência de números ímpares e positivos, tá? 1, 3, 5, 7, 9 e aí por diante. Tudo bem? A classificação das sequências numéricas podem ser classificadas, tá? Podemos classificar as sequências numéricas em infinitas e finitas. Sequência infinita. Uma sequência infinita é representada da seguinte forma: A1, A2, A3, A4, reticência, contagem de números infinito, AN, tá? E continua a reticência. Olha só o exemplo, como ele é simples. Nós vimos agora lá atrás. O primeiro parênteses, uma sequência de números pares positivo. 2, 4, 6, 8, 10 e aí por diante. É uma sequência de números pares positivos. O segundo parênteses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aí por diante. É uma sequência de números naturais, sendo que infinito, tudo bem? As sequências infinitas são representadas com uma reticência no final, porque ela não para a contagem, tá? A reticência ela não para. Então ela sempre vai ser representada no final. Os elementos são indicados pela letra A. Então, o elemento A1 equivale ao primeiro elemento. Ou seja, se a gente olhar lá no parênteses, o A1, no primeiro ele representa o 2, e no segundo, no parênteses de baixo, no segundo parênteses, ele representa o 1. O A2, um exemplo, representa lá o número 4. No de baixo representa o 2. E assim sucessivamente, tá? Já a sequência finita, vamos falar de sequência finita? Uma sequência finita é representada da seguinte forma: A1, A2, A3, A4, reticência AN.
tá? Ela tem um início e um final. Vejamos o próximo exemplo. Observe que eu coloquei S e um Fzinho, porque sequência finita. Então, olha só, sequência finita. Nós temos no primeiro parênteses, de 0 a 9, a contagem começa e termina. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sequência dos algarismos do sistema decimal numérico, tá? Eles têm início e fim nessa apresentação. Nas sequências finitas, podemos indicar o elemento AN da sequência, pois se trata de uma sequência finita e sabemos exatamente a quantidade de elementos da sequência. Na sequência abaixo, o N10, o N igual a 10, tá? Ele é um número que vai ter representação. Então vamos lá. Portanto, o AN é o A10. O AN é o A10. E quem é meu A10? Meu A10 é igual a 9. Então vamos olhar essa representação. O primeiro elemento, o A1, é igual a 0. Observem lá o parênteses lá em cima. Os números que estão no parênteses é os números que eu estou classificando abaixo. O A1 é igual a 0. O A2 igual a 1. O A3 igual a 2. O A4 igual a 3. O A5 igual a 4. O A6 igual a 5. O A7 igual a 6. O A8 igual a 7. O A9 igual a 8. E o A10 igual a 9. Tá? Então, quando ele fala em número de elemento, olhamos para quem é o A e a igualdade. Agora vamos falar aqui, igualdade de sequências numéricas. Duas sequências são consideradas iguais se apresentarem o mesmo termo e na mesma ordem. Veja o exemplo. Considerem as seguintes sequências. Observe que nós temos aí dois parênteses. O primeiro, A, B, C, D e E. O segundo parênteses nós temos 2, 7, 9, 10 e 20. Então, a mesma quantidade de letras é a mesma quantidade de números. Então, é uma igualdade na sequência, tá? Então, o meu A vale 2, o meu B vale 7, o meu C vale 9, o meu D vale 10 e meu E vale 20. Ou seja, um é igual ao outro, tá? A igual a 2, B igual a 7, C igual a 9, D igual a 10, E igual a 20. Tá? Considere as seguintes sequências. Abaixo. Observe aí que nessa segunda eu tenho escrito de 1 a 5 e a outra de 5 a 1. É a mesma numeração, só que de contagem inversa. Mas observe o seguinte, as sequências acima, está bem colocado, não são iguais, tá? Mesmo apresentando os mesmos números, elas possuem ordens diferentes, tá? O termo da forma geral. Cada sequência numérica possui uma lei de formação. A sequência 1, 7, 17, 31 e reticência possui a seguinte lei de formação. A n é igual a 2n ao quadrado menos 1, onde o meu n pertence aos naturais sem o zero. Tá? Aquele asteriscozinho lá vai dizer que é sem o zero. Essa fórmula é usada para encontrar qualquer termo da sequência. Por exemplo, o termo A4 é igual a 2 vezes 4 ao quadrado menos 1, que é igual a 31. Será que é verdade? Então vamos ver o exemplo abaixo.
O exemplo abaixo está mostrando isso. O meu A1 vale 2. Então, aonde eu vou encontrar o N, eu vou colocar o número 1. No meu A2, o N vai valer 2. No meu A3, o N vai valer 3. No meu A4, o N vai valer 4. Tá? Então, quando ele vale qualquer número desse aí, é fazer a multiplicação e ver o número da sequência que vai levar à potência. No exemplo, A3, 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 1, 17. O A4, 2 vezes 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Não é isso? 16 vezes 2, 32. Menos 1, 31. Então, bate com a questão que ele está dizendo. E assim vale por diante, tá? O A5, o A6, o A7, consequentemente. Vamos dar uma olhada na lei de recorrência. A lei de recorrência de uma sequência numérica permite calcularmos, tá, cada termo reconhecendo o seu antecessor. Por exemplo, considere a seguinte fórmula da recorrência. A n mais 1 é igual a n menos 1. Para a sequência 10, 9, 8, 7, 6 e reticência, sendo que o termo A1 é igual a 10. Determine os 5 primeiros termos. Então, olha aí. Como ele está em ordem, ele é simples. O A2 é 10 menos 1 igual a 9. O A3, 9 menos 1 igual a 8. O A4, 8 menos 1 igual a 7. O A5, 7 menos 1 igual a 6. Cada sequência numérica possui a sua lei de recorrência. Então vamos ao primeiro exemplo. Uma sequência numérica infinita, A1, A2, A3, reticência, AN, reticência, é tal que a soma dos n's, termos, iniciais é igual a n ao quadrado mais 6n. O quarto termo dessa sequência é igual a... Então vejamos que nós temos algumas alternativas. Vamos à situação. Calculando a soma dos 3 primeiros termos, temos n ao quadrado mais 6n igual a 3 ao quadrado mais 6 vezes 3, que é igual a 9 mais 18, que é igual a 27. Calculando a soma dos 4 primeiros termos, n ao quadrado mais 6n é igual a 4 ao quadrado mais 6 vezes 4, que é igual a 16 mais 24 é igual a 40. Logo, o quarto termo é igual a 40 menos 27, que é igual a 13. A aula de hoje, nós falamos sobre sequência. Para visualizar essa aula, acesse a plataforma Eduque e tenha uma boa aula e até a próxima aula.